Porque se tomou um strike, o strike vem em cima da gente aqui depois. Produção de Bruna Morelli, operação de mesa de Daniel Abreu, de vídeo Daniel Rosa e no suporte técnico Luiz Felipe Ferreira. Estamos começando mais uma edição do Band News, aqui nos 89.5, também no youtube.com/TV Band Minas. O Elton, Oi. O cumprimento com a mão mole é um problema pra mim. Um problema. Mão você consegue firme, julgar cara. O caráter mão da figura com o cumprimento da mão mole? Me dá um pouco de aflição. Gente, cumprimente com a mão firme. Mão com mão firme. Vamos lá, vamos que vamos. Ai. Tem tantas outras coisas que eu analiso, mas uma delas é isso aí. Você me chamou a atenção para isso, eu passei a reparar. Tem algumas pessoas que têm um único defeito. Quer dizer que quem mole. cumprimenta com a mão mole não é confiável. Ou pelo menos não tá interessado no bate-papo, né, velho? Já vem com desinteresse. Ai, papai. Ô, gente. Viva a mão firme. Cruzeiro e América. Que jogo bom, hein? Jogo bom. Eu achei divertidíssimo. Gostei. Divertidíssimo. É. E a gente comentou isso ontem, né? Que a ideia era de que seria um jogo bem divertido. E foi, né? 38 finalizações no total. Nossa. Quem gosta de futebol e estava acompanhando a partida, vibrou bastante. Quem se incomodou com 38 finalizações e com o jogo movimentado como o de ontem, não gosta de futebol. Torce para um dos times. É isso, é simples. Eu estava torcendo ontem pro Cruzeiro vencer o América. Estava torcendo ontem pro Cruzeiro vencer o América. Por que assim? Porque eu prefiro o Cruzeiro ao América. Assim como eu prefiro o Atlético ao América. Então eu torço sempre os dois Eu contra acho o América. interessante você assumir isso, porque normalmente as pessoas ficam num contorcionismo. Não. Pra Eu torci passar pro um Cruzeiro pano. vencer ontem. Torci pro Cruzeiro vencer ontem. Não queria que tivesse as 14 do América, só as 24 finalizações do Cruzeiro. Paciência. Gente, eu esse time do América, já torço pro futebol, então eu me diverti bastante. eu me diverti a beça, gostei muito do jogo. Eu já tinha gostado do América contra o Atlético, gostei ontem muito do América contra o Cruzeiro. O Atlético é um time que me agrada muito. Então, assim, eu achei o jogo... Foi o melhor jogo do campeonato pra mim até aqui. Concordo. Você assistiu todos, eu não preciso ir à Lua pra saber que a Terra é redonda. Pra mim, o melhor jogo da competição. Eu também acho. Gostou do jogo, Valuzinho? Por que você tá meditando, irmão? Você Quando não o Valu afim tá de meditando, trocar uma ideia? sai de baixo. Bom dia para você, HG, bom dia, Thiago, bom dia, Elton, os nossos ouvintes ligados aqui no 89.5, a galera também ligada no YouTube. Um jogo muito movimentado entre Cruzeiro e América, um jogo que valia a melhor campanha, né, para aquele que vencesse. Cruzeiro me agradou, existem empates e empates, né? Quando a gente pega o que o time do Cruzeiro fez ontem na partida, e aí a gente tem que reconhecer, pra mim, o Matheus Mendes foi o melhor jogador do jogo. Muito bem. Como é que é o nome dele? Matheus Mendes. Repita. Matheus Mendes. Eu sou fã, vocês sabem. Você achava melhor há que o Everton. muito tempo. Você lembra disso? Você falava isso. E O Matheus Mendes? e quando Você da falou isso, várias transferência vezes. e quando da transferência dele pro América, nós dissemos, eu disse até, falei, depois de muitos anos, depois inclusive da era João Ricardo, eu acho que finalmente o América vai ter um goleiro para assumir o gol com capacidades de fazer, e ontem ele fez uma partida, o torcedor americano vai entender, de João Ricardo, né? Foi aquele cara que foi o diferencial no jogo. Uma partida muito boa do América, que começou dentro do que eu esperava, pressionando o Cruzeiro, inclusive o gol sai assim, de uma pressão do América exercida no campo. Lógico, existe o erro do Romero, é o erro forçado por quem está sendo marcado pelo Ferlizari ali. Bom jogador Muito também. bom. Bom jogador. Ferlizari. Argentino, viu, Thiago? Argentino. Assim, costuma Sabe de ter quem ele é bons primo? Não, mas eu Aqui. acho o Zarate um bom jogador. Eu falei isso aqui, não falei? Não, falou. Pessoal, Só- Batalha ele é achava bom primo jogador. da família Milito. Ele é primo do Diego e do Gabriel Milito. Entendi. Por isso que Muito o Thiago bom, gostou. muito bom jogador. Então, e aí, então já retiro o que eu disse. Não pro gostei. Fabinho, né? O Fabinho, jogador de bola, é outro que vai ajudar demais o América nessa Também bom campanha jogador. aí. E daí por diante, Gente, Cruzeiro... o Figueiredo ontem fez uma fumaça, assim como o Dudu. Mas ele é bom também. Não, ele não é, bom ele não é jogador, um gênio, não, mas ele é. Não, ele é cria do ele Vasco. fez Ele é uma rápido. fumaça Ele ontem. é sabe cria do jogar, Vasco. É uma das sabe promessas, né? Foi sabe jogar. apontado como uma das Contra promessas do Vasco. Cruzeiro e contra o Atlético, ele foi bem, tá? E o Fabinho nem se fala, então. Mas E ontem daí ele encontrou uma E daí avenida por também, diante, Valuzinho. cara, o que a gente viu... Thiago, o William não é o mais forte, é a marcação do William, né? O mais forte do William é onde ele participou, dando assistência pro Bolassi. E ontem é um fato importante o William ter voltado a ser importante naquilo Também que ele acho. tem de melhor. Depois de 20 jogos, ele volta a participar com uma incomoda assistência. muito o lateral que toma a bola nas costas. Thiago, mas... Ele Qual tomou que não duas, toma, irmão? Duas, só no primeiro tempo. Cara, Qual que aí ele é uma toma, questão, parceiro? é uma questão de sistema. Cara,
América, eu não vou falar assim, eu Tem alguns que não particularmente, tomam. eu acho que foi uma boa partida como um todo, e o Cruzeiro teve argumentos para vencer o América, produziu mais, produziu situações. O Dudu, pra mim, fez uma partidaça. Esse e aí absurdo. você que aponta o dedo pra mim, como eu estou apontando pra você, fala resultadista igual a mim. Não sou, eu tô falando de um jogo que o Cruzeiro empatou e eu gostei do Cruzeiro. O torcedor que estava no Independência ontem reconheceu que a equipe teve argumentos, só que foi um dia onde realmente o Matheus Mendes estava Mas muito se feliz. perde, você não falaria Depois, isso. falaria. Se perde, você não estaria você, falando nada. você, Falaria você, nada. você, você não está na minha Falaríamos, cabeça pra falaríamos. Se saber. perde, você não estaria Falaremos. falando aqui, não. Você estaria elogiando, você estaria não é a criticando voz da defensivamente, minha ofensivamente. consciência. Eu Eu estou aqui elogiando a atuação e principalmente o Wesley Carvalho, tá? O Wesley Carvalho. Então é um time que não tem condições de estar pronto. Fez um grande jogo, diferente daquele empate ridículo do Cruzeiro com o Betim. Foi um empate ridículo. Ontem Ridículo não, valoriza a campanha do Betim. foi ridículo o empate do Cruzeiro contra o Betim. Olha a campanha do Betim. Um time que Desconsidera O isso, Betim irmão? é pior do que o América? Não, desconsidera a campanha Eu do tô te Betim. perguntando se o Betim é pior do E que eu o tô te América. perguntando. Você desconsidera a campanha Não do Betim? desconsidero. Ah, então beleza. O Betim é pior do que o América? É, muito pior. Então pronto. Tivesse ganhado do Betim, não falava O isso. Cruzeiro dominou o América. O Cruzeiro. Não, o Betim é melhor que o Você tá, América? ô, HG, Não, tô você dizendo tá que se tivesse não, ganhado, eu ele não sou falaria como- isso. Eu vou falar igual a música do Rapa, eu não pareço com você, tá? Então assim, Ah, ele eu é não Porque comparo o resultadista assumido. isso, então é por isso. Né? Quando eu digo Não que eu me não meça pareço com a sua régua. Quando eu digo que eu não Os pareço com você, resultados, os resultados mexem com o seu argumento. não, mexem sim. com o mexe, seu mexe, argumento. mexe ou não Com o mexe? meu, Mexe, não mexe mexe. todo Bom, mundo, não tem eu vou jeito de terminar falar, de todo dar a mundo. minha opinião, depois vocês comentam em cima da opinião que vocês É, acham que eu vai teria. virar desse tá? jeito. Aí vocês ficam Pô. à vontade. Então o Cruzeiro jogou bem, lutou, claro que teve as possibilidades. Ah, mas o adversário criou. Pô, é mesmo? Me fala um jogo em que o adversário não oferece nenhum risco. Ah, mas 14 chances. Gente, o Wesley tá pegando. Não foram vocês mesmos que disseram que não tem nada? Vocês aqui não concordam que não tem nada deixado pelo Diniz? Então tá bom, né? Num terceiro jogo, ele consegue Muito. subir uma casa do nada, coisa que eu não concordo, e fazer um jogo legal contra o América, onde criou as melhores. O Cruzeiro foi superior, não conseguiu A traduzir em principal- oportunidades. Então, vida que segue, achei um jogo bom, o torcedor reconheceu e que o Wesley continue a sua evolução, só vai ter o jogo de domingo para entregar o serviço pro Jardim. Falou, inclusive, que já estão conversando há mais de 2 semanas. Achei legal o Jardim dar autonomia pro Wesley terminar de fazer o trabalho dele. Ponto. Comentem agora a respeito. O mais parecido- Agora comentem o comentário do O Valor. mais parecido com o que teve do Diniz ontem foi o fracasso. O gol que o Cruzeiro Aos tomou. amigões. O mais A parecido, quando ele tentou A replicar dupla dos o amansados. mínimo de Fernando Diniz ontem, o mínimo, o Cruzeiro tomou um gol. Foi na saída de bola. Ele tentou replicar o mínimo que de isso? Fernando Diniz. O Que Cruzeiro isso, tomou um Thiago? gol. Não Aqui, foi. Que isso, aqui. Thiago? A Você- culpa é vamos do estudar a Diniz saída e de do bola. Wesley. Ei, vamos estudar a saída de assim, bola. o Romero, Thiago o brilhou. Romero não tem nenhuma o Janta Jesus responsabilidade. dá no Romero, o Romero dá Parabéns. no Matheus Pereira, que devolve no Romero e o Romero perde a bola. O Cruzeiro toma um gol. Perdeu por culpa do Diniz e do Wesley Carvalho. Se não Aí, tivesse não é essa a to- saidinha, não é a se não tomada de tivesse essa decisão, não. saidinha Tá bom, chata Thiago. e horrorosa, Tá bom. não teria isso. Tá bom. Cara, não teria isso. Não teria a menor chance de ter tomado esse gol. Algo muito natural e eu não vi nada ali da saída do Diniz. Eu vi uma É saída bem de saída bola, de Diniz. uma saída de bola natural que acontece Até a hoje em triangulação qualquer é Diniz. time do futebol Vocês não mundial. podem desmentir o Thiago e dizer que ele não tem razão. Não tem zero razão. zero razão. Muita Não é- razão. não é o que aconteceu. Muita O razão. Thiago, ele desconsidera. O que vocês mais criticavam o Thiago era a saída de bola do Diniz. desconsidera. Os E jogadores- foi exatamente Não, o que usou assim, disso ontem. Eu não e enxergo, isso eu gerou não o gol enxergo do o futebol América. igual o Thiago pelo seguinte, ele acha que os jogadores não têm culpa de nada. Tudo que acontece no campo Não, é eu acho responsabilidade. que os jogadores não, têm você não acha, responsabilidade, sim. Não, você não Só acha que não, quando os porque o que jogadores- você acabou os de jogadores falar, aceitam uma saída de bola, que pra mim não dá certo. quem toma a decisão? Eles estão errados. Quem toma a decisão dentro do Mas se campo? eles não tomaram a decisão, eles estão fora do time. Quem toma a com o Diniz decisão? era assim, Não, com o não, Wesley quem- vai ser assim, com todo mundo vai ser assim. Ah, é Ô, assim. Thiago, Se eles ali- não, ali- não replicarem o que o técnico quer, eles estão fora do Ali time. é algo natural de Com o Diniz futebol, era cara. assim. A saída Todo de mundo era bola, assim. Thiago. Não, aquela saída não é natural. Não- Aquela saída é uma saída. Não é saída bem de forçada. Fernando Diniz. Cara, É isso, saída isso é de muito Fernando Diniz, covarde. tem Toda vez que triangulação acontece o vazada. erro, É. a gente coloca É. na conta do técnico. Isso. Tá Não, muito aí fácil. não. Não, mas Tá fácil. não é, É o isso. que você- não é isso. é sim. A maior responsabilidade Quando acerta, é do quando Romero, acerta, que foi o moroso. jogador teve mérito A, pra a fazer o maior, passe. a maior, Pra que a que tem maior técnica, responsabilidade do lance é do Romero, que foi moroso com a bola no pé. Então, Thiago. Mas Então- é
é um resquício de Fernando Diniz. Não é resquício. Não é? Thiago. Não. é. Peraí. É de verdade. Então o que é o De verdade. resquício de Diniz que a gente tá falando? Só Peraí. pra eu entender. É quando o time cria Peraí. 200 chances, porque com ele não criava. Peraí, deixa eu Com ele não criava. É uma pergunta, sem gritar, é uma pergunta. Só os times do Diniz fazem saída de bola? Daquele jeito, Não, a só o maioria time- é. não, mas Thiago, o do Cruzeiro... a saída de bola, ontem a saída foi de bola Diniz. foi de... De ontem foi. de brincadeira comigo, De ontem cara. foi. Uma Cara, tomada de chama a decisão. A movimentação é Cara, toda de saída de bola. O Atlético contra o Vila Diniz. errou saída de bola. É culpa do Cuca? Da saída do Cuca? Não, é do Diniz Ei, também, ei, não? ei, É do Diniz. Gente, Esse, pelo amor de Deus. esse paralelo que vocês estão traçando, ele é imoral de buscar base para o argumento usando o Cuca e os erros do Atlético. Nós estamos falando de Diniz e Wesley Carvalho. Que nem é Nós imoral estamos falando mesmo. de Diniz. Porque o Diniz Peraí, nem irmão, então treina. deixei você falar. Você não deixa eu falar. Fica à vontade. Calma. Você quer tomar um comprimido de Belezol? Você ficar beleza? Não tenho como mais. Porque não Beleza, tem tenho condição. bastante. Beleza, Beleza, falta muito dinheiro. bom. Ah, pra ficar beleza, porque o cara tá agitadão. Então, eu vou repetir a pergunta do Thiago aqui, vocês fiquem à vontade para responder. Então, o que de Diniz teve? Vocês estão dizendo que teve muita coisa. O que de Diniz que teve, então? De Diniz? De É, Diniz, você que eu disse. falei que não tem nada. Eu já falei que não tem ele nada. falou que eu não já tem falei nada. que não Diz que tem tem. nada. Eu já defendi isso no O Valu próprios diz que donos da tem. bola. O Valu diz que tem muita a coisa única de vez que eu Diniz. discuti com o Valu no mês foi por causa que eu falei Tudo que bem, o então Wesley pergunta, Carvalho ok. pegou Muita terra coisa arrasada. não tem, não, mas tem uma estrutura básica de equipe. Ele sim. fala que tem uma Tá estrutura vendo? básica, Eles mas quando mudam. você fala que é na saída de bola, O ele diz que senhor não. varia o seu argumento de acordo com o seu bel prazer. A grande verdade é, o único resquício que teve ontem foi um momento de fracasso do Cruzeiro. Fora isso, é o time do Wesley Carvalho que é muito melhor do que o Diniz hoje. No Cruzeiro. É muito melhor, mas você falou que a partida que o Cruzeiro fez é ruim. Ele deveria fazer uma Mas ele grande tem partida. duas boas partidas ele do deveria jogo. fazer uma grande partida no terceiro antes jogo. disso, ele teve duas boas Tá, partidas. tá bom. Duas boas partidas com vitórias. O jogo de ontem, pra mim, o Cruzeiro foi inseguro e instável defensivamente. Eu discordo. Você não pode tomar 14 finalizações como o Cruzeiro tomou do América. Pera aí, O América, assim meu como o jovem. Cruzeiro, teve boas chances de ganhar o jogo. Eu não posso... O América pôde fazer o segundo gol, especialmente nas bolas que vieram nas costas do Willian no primeiro tempo, e o Figueiredo entrou e perdeu os gols finalizando cruzado. O América teve Foi chance. um lance, O Cruzeiro tá falando errou de um 12 lance. gols Não, na tá falando frente de do... um lance. Um ele muda a finalização e tenta dar o passe pro meio. E aí o camisa 5, que é o Elizari. Muito bom jogador. não consegue dar sequência à jogada, que vai sair com a bola do outro lado da ponta direita. No segundo tempo, o Cruzeiro perdendo por 1-0, tem um Deus nos acuda na área do Cruzeiro. Um Deus nos acuda na Foram área do vários Cruzeiro. na área do América. Tá, agora faz o Não, seguinte. mas esse é o Agora cara. faz o seguinte, Gente, coloca coloca dois na sua ontem, balança o Cruzeiro poderia ter perdido o jogo. Tá, então coloca o IC que você tá colocando, se o Figueiredo, coloca o IC também nos lances do Cruzeiro Mas são e os vê, são os escreve aí no ICs. seu Eu papel acho que quanto que ficaria o jogo. ofensivamente, Thiago. ofensivamente o Cruzeiro foi bem, mas defensivamente eu não Thiago. gostei e não gostei É uma Thiago, questão do Cruzeiro. mas não gostei. Thiago, É uma mas questão do Cruzeiro. isso- O Cruzeiro isso- sofreu 5 gols nos 6 jogos. Aqui, isso não é o futebol. O futebol ele vai dar essas situações. Por exemplo, deixa eu completar. O Cássio fez 2 importantes defesas. E em outras 2 situações, quase que ele entrega Está os gols. inseguro o Cássio. E faz parte Está do inseguro. futebol. O erro, o acerto, é assim. É o jogo do Tem futebol. erro que não pode fazer, Elton. Ca- cara- O erro do Romero, por exemplo, é um erro pra mim que não pode fazer parte do futebol. É um erro que o cara não pode errar. Não pode. não Quer pode. dizer que... Não, pera aí, eu começo agora Não a dá, tirar meu reboque do que você está dizendo. Vai. Começa agora, sabe por quê? Vai junto. Porque você diz aí Elogiamos o que... Cruzeiro no primeiro jogo Você contra o não São deixa- Paulo. não tem Contra o como, eu São não Paulo, a consigo pressão falar. do Cruzeiro exerceu o Eu erro não da equipe do consigo, São Paulo e eu o não Cruzeiro fez o consigo, gol. Não consigo falar. Eu vou Então ter que tá, pedir desculpa. licença, por favor. Vocês Vai me dão lá. licença? Você vai pro estúdio A? Eu vou Vai ter pro que estúdio A? tirar o reboque dos seus argumentos. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, um erro como o do Romero ontem não pode acontecer, tá? Mas o ataque pode errar 200 gols e tá de boa, né? Não, também não pode. Então, porra... Também não pode. Desculpa, só sem querer. Então, pô, você tem que pensar que quando você for distribuir a voadora, tem que ser geral. Não, mas Tá co- certo que ele errou, desatenção, saída de bola. Aliás, desatenção dele é algo raro, porque ele tá vivendo uma fase muito interessante. Sim, Inclusive, concordamos. ele se defende como titular, num time que tem jogadores até com mais rodagem e currículo que ele. Sim, aconteceu. Mas o Cruzeiro ontem teve um volume. Esse jogo, se fosse 4-3... 5 segundos Para pra o me defender Cruzeiro. rapidinho. Não, não não, queria- eu- não pera aí, queria eu escutei vocês, agora eu desse citei o escudo. Romero, eu citei o Romero Se esse pontual. jogo tivesse Tem ficado outros erros que não podem acontecer. 4-3 pro Cruzeiro não seria nenhum absurdo. O Cruzeiro criou mais, chegou mais. Matheus Mendes fez um grandíssimo jogo. Aliás, o Matheus Mendes é um goleiraço.
E a melhor decisão que poderia ter tomado na vida profissional é essa aí. Ao invés de ficar de reserva, que é um baita reserva pro Atlético, foi pro América e vai fazer uma grande temporada, porque é um goleiraço. Agora, eu devo admitir, se vocês não valorizam, eu devo admitir que o time do América é muito ajustadinho. Certinho. É muito É bem ajustadinho. ajustado. E me surpreendeu, até além do que eu imaginei. Bem melhor do que o Porque um treinador com pouca rodagem, um jovem treinador, um time. Eu não sei a média de idade, que eu não fiz essa conta, mas me parece um time com uma média de idade baixa. É um time jovem. Rejuvenesceu em relação ao ano passado. Sim, é muito sim. interessante ver o América do William Batista jogar. Muito organizado. Muito móvel. E o Cruzeiro, no início de temporada, se a gente fica batendo nisso aqui, início de temporada, não dá pra exigir tanto e tal. Então, é natural que a gente valorize o adversário. Claro. Não tem como não valorizar. Começou um pouco antes o trabalho também, rejuvenesceu, um trabalho de um técnico jovem, pouco expressivo, pouco conhecido, mas que já faz um trabalho interessante. E foi um duríssimo adversário para o Atlético e para o Cruzeiro. Agora, dizer que o Cruzeiro, o C não existe, mas se tivesse que rolar um ganhador do jogo, teria que ser o Cruzeiro. O Cruzeiro fez do Matheus Mendes talvez o melhor jogador em campo, gente. Peraí, ué. Eu achei. Não, o Matheus foi o melhor jogador em campo, mas o ponto é, o si do jogo tem vários sis. E o Cruzeiro sofre, pra mim, no primeiro e também uma parte do segundo. O segundo, o Cruzeiro joga mais do que no primeiro tempo, pra mim, defensivamente. A minha grande preocupação é sempre, nesses momentos, que o time consiga se resguardar defensivamente. Hoje o Cruzeiro consegue criar, tem criação de jogadas, tem finalização, mas eu acho que defensivamente é um time que sofre ainda o que não deveria. Sofre, precisa melhorar, mas eu não acho que esse seja o principal recorte do jogo de ontem, com sinceridade. Não Mas acho. aí o recorte é o que eu vou fazer e o que você vai Não, fazer, você Valu. pode, Cada um vai ter não, o seu. eu só tô falando, não, você pode fazer. Cada um vai não, ter o seu recorte. Você fica à vontade, só acho que é o recorte que favorece o seu argumento. É o meu recorte. Mas o seu recorte favorece o seu. Ué. Não, A é gente porque o sempre jogo que faz todo recorte mundo nos favorece. assistiu, Thiago, foi do Cruzeiro criando várias possibilidades. Você está destacando que o Cruzeiro foi péssimo defensivamente. Mas eu acho que Mas foi. se você... Então, você Mas pode... se você quer ver o copo só meio cheio, tá Não, tudo bem, não, não tem você problema. pode Você seguir. pode ver o copo só meio cheio, eu posso ver a metade vazia Não, também. você pode seguir. Eu não tem cito problema. os dois lados. Tá E eu certo. não gosto da defesa exposta. Esse é o meu jeito, já falei isso Você aqui acha quantas que vezes. você acha que a Falei defesa isso no ano então passado, vamos lá. falei Você isso acha em que a defesa 2023, você acha que a falei defesa isso em deveria 2022. estar pronta de um time que trocou o Eu técnico não disse que de... deveria estar pronta. Ah, Aí eu sei que tá então colocando bom. palavra na minha Não, boca. eu tô só te Eu só acho que a perguntando defesa foi mal. qual ponto O você fato da defesa ir mal faz com que ela esteja pronta ou não esteja Não, pronta. qual ou que ela ponto não você... esteja Porque pronta. então, baseado em que você acha que a defesa deveria estar bem melhor do que está? Já que você está Mas é ponderando... dos que é o- mesmos números que nós estamos falando Não, de tá, ataque, nós mas estamos falando do número de defesa. Você reconhece a troca de O técnico, Cruzeiro que o Wesley Carvalho é um interino. melhorou, reconheço que E que melhorou. o Jardim vai chegar. Baseado em tudo isso, no seu próprio argumento, Tá bom. você acha que está tão abaixo do que deveria estar, mesmo considerando tudo Vamos isso no lá, início Valu. da temporada? Vamos lá, Valu. O ataque, até o jogo anterior à saída do Diniz, ele criava alguma Não, coisa? não funcionava nada Não no funcionava. Cruzeiro. Hoje ele funciona. Funciona. Então, por que o ataque, eu consigo fazer um ataque que funcione de um jogo pro outro, e foi de um jogo pro outro, e eu não consigo fazer uma defesa que melhore? Porque você não tem tempo para Consideravelmente. treinar e mudar tudo que Cara, precisa, a Thiago. questão não é mudar Você tudo vai que por precisa, setor. deixar um pouco mais Você vai resguardado. por setores, questão cara. de resguardar a equipe defensivamente. A resposta tá na sua é a coisa própria mais pergunta, fácil. não tem tempo É a pra coisa mais trabalhar. fácil. Você chega e você pergunta os técnicos que fazem isso. O Mano, que você não gosta do trabalho especificamente. Eu não gosto da pessoa do Mano Menezes. Tá, eu achei que você não tem gostasse do problema trabalho. nenhum em falar. Não, ele eu o Mano falo que você abertamente. não gosta do trabalho dele. E nem da pessoa. É um cara que sempre fala isso. Ó, eu resolvo facilmente a questão da defesa. E o muito mais ataque fácil tá resolver a ótimo lá defesa. contra o Boa Vista, empatou nos últimos minutos. Que belo Cara, exemplo, hein? Não bom. tô dizendo que o Mano é o melhor treinador do mundo, até porque eu nunca disse isso. Os melhores treinadores que nós temos são outros. No Brasil são outros. Eu gosto do Mano como treinador, acho que é um bom treinador, mas defensivamente é uma coisa que eu acho que o Cruzeiro deveria se preocupar. É simples. Precisa, eu concordo com você. Eu só não acho que teria como estar melhor diante de tudo que o Cruzeiro passou. O ataque melhorou da água pro Thiago, vinho. você não O pode... ataque é outro. Ele tá melhorando o Cruzeiro sem tempo pra treinar. É só isso que eu tô falando. E ele O conseguiu no melhorar o mundo, ataque. Isso, no mundo Que é o ideal mais era difícil melhorar do futebol. Thiago, Tá mas melhorando aí o na time? sua... Mas O aí, Wesley O Carvalho? ataque tem repertório. Mas tá Thiago, melhorando o ataque muito. tem melhores peças. Então Você tem- sabe. então tem quase nada do Diniz, Você ó. sabe, amigo. Você joga futebol. Thiago, Cara, armar uma boa o defesa não é ataque fácil. É muito mais fácil do que Tá armar um bom, bom Thiago. ataque. É fácil pra Confia no você eu que tô é te craque falando. e joga bem. Eu sou craque, A jogo gente bem, jogou você lá- sabe que é. a gente jogou Armar juntos uma no boa campo, defesa mas é vai mais ser. fácil do que armar um bom Primeira ataque. coisa que o Cuca fez no Atlético. Foi o quê? Vocês gostam de comparar?
Arrumar a defesa. Gente, não dá pra comparar o trabalho do Cuca com esse Carvalho. Peraí, irmão. Não Tô tem só te como. dizendo que ele chegou e a primeira preocupação do Cuca era não tomar gols. Eu sou um E ele retranqueiro, conseguiu. se é isso que vocês querem Gente, saber. agora pouca coisa a Então gente você tá adora, falando. mano. Por Eu que, adoro, por que, adoro, que, mano. por que, que Filipão, o sou os Cruzeiro caras que eu foi tão gosto. vulnerável ontem? O meio-campo foi bem ontem? Não foi. O pior setor do Cruzeiro. Pô, cara, nem o Mateuzinho, concordamos? Nem o Mateuzinho jogou bem. Nem o Que é o Mateuzinho. meu predileto desse O time. Romero, então, você dificulta o trabalho da defesa. Pô, Mas o cara que eu tô apaixonado no Cruzeiro, depois do jogo de ontem, porque todo dia eu tenho uma paixão diferente. Eu sou Todo um cara- dia, tá? Volúvel. Mas você não ama muito? É. Eu tenho um coração enorme. Eu também tenho. Na minha época de solteiro, eu apaixonava a cada esquina. Mas não enfim, se- voltando no Mas no ataque do Cruzeiro. você ama só a Ana, né? No mulher? Mulher só a Ana Maria. tá. A Ana Maria Azevedo. E a Eva. Ah, não. Como Não, mulher. não, Tô falando como como mulher. esposa, Como tal, mulher. relacionamento. Eu amo minha mãe, minha irmã. Tem outras mulheres que eu amo, mas da forma que eu amo a Ana, só a Ana. esse agora é o nosso momento. É, momento Roberto, ternura, do momento relacionamento. Você, às vezes, tá no relacionamento, você vira pra pessoa e fala daquela forma, mas por que, Antônio Roberto, essa pessoa tá comigo, eu quero ficar com essa pessoa, Antônio Roberto. Saudoso Saudoso Antônio Roberto. Ontem eu fiquei absolutamente apaixonado com Dudu. Dudu e Absolutamente Kaique, apaixonado. né? A dobra, a dupla. Kaique jogou bem, Kaique jogou bem ontem. muito bem ontem. Muito bem Ontem, ontem. Muito bem só ontem. quero- agarrou Eu só quero de dizer fato. uma coisa. E jogou até o motor tá rendendo, Sim. até ter combustível. Aquele Porque é o Kaique que pode se ser entregou titular ao da máximo. lateral Se esquerda. do entregou ao Cruzeiro. máximo. Meus gostosos abraços, Leila Pereira e Abel Ferreira, muito obrigado, tá? A ambos. O Dudu tá jogando bola demais. O Dudu está jogando bola demais. Demais. E ontem eu fiquei apaixonado assistindo ao Dudu jogar. E uma coisa que o Wesley... Ai, pra não falar que eu só elogio o Wesley, eu acho que ele comete uns erros a lá Diniz também. Tipo, botar o Eduardo em vez de colocar o Marquinhos no time titular. Eu concordo com Pô, mas bicho, tá de sacanagem. Ele não Isso é resquício de eu, Diniz. eu fiquei assim. Não aconteceu essa pergunta, se foi alguma coisa a respeito de controle de carga, porque o Eduardo, falando do meio-campo do Cruzeiro, para mim, que ontem foi o pior setor do campo do Cruzeiro, ele ficou fora do jogo, Thiago. Ele ficou fora do jogo. Concordamos. Do lado direito, ele não conseguiu se encontrar. Eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande pro Eduardo estar em campo junto com o Matheus Pereira, apesar de serem características completamente distintas, eles têm, por vezes, o gosto em circularem por zonas do campo parecidas. São características completamente distintas. Então ele acabou ficando de fora do jogo, né? Num jogo em que, repito, meio campo ontem do Cruzeiro não esteve legal. Muito bem, eu tô sentindo o Elton um tanto quanto calado. Né? Não, é porque eu acho que tinha que ter dado o espaço necessário para que os dois entrassem num acordo, discutissem tudo, colocassem para fora todas as A gente opiniões. queria brigar Porque aqui tava bonito. É na área com Thiagos. Tá na área com Thiagos, né? O programa deu uma mudada, né? Mas foi divertido, eu acho que foi gostoso aí. O pessoal em casa que está acompanhando, no carro, onde que estiver escutando o Band News na área, tá se divertindo muito com esse bate-papo dos Thiagos se degladiando em rádio. Mas eu peço desculpas, porque assim, a gente tem uma ideia diferente de futebol numa Que coisa bom, que né? que é assim. Que bom, né? Que bom que é Você assim, já né? imaginou se fosse aqui um bando de amansado, de passador então, de pano? não, mas é quando eu digo a Isso ideia não, diferente, tá tudo bem. O é que América eu foi gosto. ótimo, o Cruzeiro foi ótimo, a arbitragem Não, aí acabou o sensacional. programa. Ah, tá vendo? Ó, Não, gente, o horário- Valu falou, aí eu falo assim, eu concordo com o Valu. Você também falava assim, eu concordo com o Valu. O Thiago, eu concordo com o Valu. Pessoal, boa tarde. Mas vamos sabe qual é a embora. diferença minha do O valor? horário Eu sou do um programa, o retranqueiro. horário do jogo sensacional. Gente, a tabela do estadual maravilhosa. Aliás, o estadual é necessário. Já imaginou se isso fosse só? Porque tem um monte de gente aí que é assim, dá um contorcionismo pra ficar defendendo e tal. E aqui não acontece isso. Eu consigo Tem que levar criticar meu e microfone elogiar, pra você onde? chega aqui e fala. Só pra mostrar pro HG o que eu faria com o estadual, se eu pudesse. Não, por favor. A Eu gente queria já ir ali sabe só pra- o que você faria. Campeonato estadual é um porre, mas eu reafirmo aquilo que eu falei ontem lá na televisão. Para mim esse ano não tá a baba do boi cansado como estava em outros anos Assim, anteriores. HG. E outra coisa, esse formato atual é gostosinho demais. É que a gente viu o Atlético entrando Mesmo do ano passado, 3 né? jogos. Do ano retrasado. É o não, do terceiro ano, pass- assim. do Não, é o ano terceiro, retrasado, terceiro ano. Retrasado, desse jeito. passado, esse ano. Diminuir É 23, datas. 24, Muito 25. Você diminuiria Esse ano não vai ter aquele campeonato do rebaixamento, né? Que é um triangular, que era um triangular
do rebaixamento. Esse ano não vai ter. Valu falou Esse que ano tem os que- dois últimos, os dois piores caem. O Valu falou que tem que reduzir 2 datas. Eu acho que tem que reduzir 12 datas. Não, eu acho que. Não. Aí também é exagero. São 12 datas hoje, né? Hoje 12. Reduzir 12 Lembrando Eu que já foram colocaria- 17, viu, Thiago? Já foram 17. Eu lembro de Melhor tempo que foi alternativa. 15. Eu lembro que recentemente Não, foram- era 15. Chegaram a ser 17. Eu acho que Thiago, se quer ainda manter o estadual, com os clubes entrando e disputando, Infelizmente, né, Thiago? eu colocaria 3 datas fase de grupos. Os clubes jogam entre si no grupo. Primeiro classifica, semifinal, final. Thiago, já teve um ano que eram 11 Final jogos único na primeira importante. fase. Eu lembro. 11 jogos na primeira fase. Depois tinha quartas de final, semifinal e final. Não, Então, e eram 11 porra, jogos. Olha só, 12 times classificavam Quartas 8. de final. Isso, Classificavam teve 8. quartas de final. Teve quartas de final. Né? Então, assim, Não, Nem a Champions Thiago, hoje já melhorou muito, gente. Já foi, Três, Hoje já melhorou semifinal, Já muito. foi em algum final, casamento 6 que datas. tocou essa música na Já. entrada do noivo? Já. Luciano Dias. Eu saio, pois é, do Luciano eu fui convidado, estava na igreja, estava lá, eu, bom, elegante e tal. Eu não uso terno, para deixar bem claro. Calça jeans, sapato, camisa de botão e um blazer. Se tiver que usar terno e gravata, eu prefiro não ir no evento. Mas enfim. Aí tava lá, eu, minha esposa, no casamento do Luciano Dias, já pensando na festa. Sim. Eu não vou no casamento se não tiver que pensar na festa. Lógico, o seu foi isso, lógico. né? Eu e o Valu e o Thiago lá, na resenha, e aí você lá. Aí eu falei o sim, pronto, vocês chegaram. Não. Você entrando. Opa, irmão. Você Eu chegando. não. Você chegando no. Posso chamar de palco, não? Altar. No altar. No púlpito. E aí eu, e o Thiago e o Valu falaram assim: "Mas que horas que é a merenda?" É só boneco. Mas quando aí, o Luciano entrou fazendo assim? Não, aí tô lá no casamento do Luciano, começa a tocar essa chatérrima dessa